Eu estava com muita saudade, senti muita falta de não estar junto com vocês na semana passada. Nós não tivemos aí o Seja. E hoje nós vamos dar sequência à série de mensagens que já começou, na outra semana, falando sobre as aparências enganam. Você pode repetir comigo? As aparências enganam. Na mensagem anterior nós falamos um pouquinho sobre a história de Esaú e Jacó. E talvez uma das piores negociações que já existiu na história. Porque Esaú, ele troca o seu direito, os seus benefícios de ser primogênito por um prato de lentilha. E diz na tradução NVI que ele desprezou esses direitos. Então nós falamos sobre 3 pontos na última mensagem. Que nós precisamos ter cuidado porque as aparências enganam. Que nós não devemos desperdiçar aquilo que Deus está nos dando como herança. E que para todos nós, graças a Deus, existe uma esperança, que é Jesus. Jesus, aquele que era único, aquele que era unigênito, que foi gerado por Deus e que depois se torna primogênito, o primeiro de muitos, ou seja, aquele que viria para ser a nossa referência. E no finalzinho da mensagem, eu falei sobre um versículo, mas só queria poder corrigir o endereço do versículo. Eu falei que assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Eu falei a referência como 2 Coríntios 9,18, mas na verdade é 4,18, beleza? Hoje, continuando então essa série, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a vida de Jacó e Esaú, mas hoje focando na vida de Jacó. É normal, nós vemos hoje muitas pessoas seguindo outras nas redes sociais. Então, aí de repente você vê alguém que você está indo para uma área, talvez de decidir alguma área profissional, então você acha alguém lá e começa a seguir, começa a acompanhar esse trabalho, talvez a vida pessoal, daquele cara lá, daquela menina lá, e então dia a dia eles vão postando coisas e aí você vai curtindo, vai acompanhando, e na verdade isso tem se tornado comum. Então nós começamos a observar as viagens das pessoas, nós começamos a observar o quanto tem gente com dinheiro para comprar coisas, e a gente gostaria de ter um pouquinho para também usufruir disso. Nós começamos a acompanhar a parte de família das pessoas, e vemos quanto realmente tem pessoas que têm vivido dia a dia uma vida maravilhosa. Então, é interessante que parte dessas pessoas que se tornam influência, elas começam a gerar sobre aqueles que estão sendo influenciados, ou sobre aqueles que estão seguindo essa pessoa, elas começam a gerar nessa pessoa algumas transformações. Porque muitas pessoas que começam a seguir, por exemplo, aquela menina ou aquele rapaz que eles gostam, eles começam de certa forma a mudar um pouquinho a sua identidade. Elas começam a mudar o jeito de falar, elas começam a mudar o jeito de vestir, chegando a mudar até mesmo a forma que ela vai comer. E é interessante que em alguns casos, se nós pegarmos a foto de alguma pessoa hoje e analisarmos talvez de 1 ano ou 2 anos atrás, muitas vezes nós vamos achar que talvez é outra pessoa, e não se trata da mesma. Porque a tamanha influência que foi gerada nessa pessoa foi tão grande que ela mudou geral. Realmente não é quase irreconhecível. Então parte do que nós vemos, e isso é um detalhe importantíssimo para nós, temos que entender o quanto realmente nem tudo que nós vemos é real. Muitas vezes parte da ação que essas pessoas têm, essa que é uma influência nas redes sociais, nem sempre tudo aquilo que ela faz realmente retrata o seu interior. Porque parte do que ela está vivendo e parte do que ela está colocando talvez nas suas redes sociais, representa uma estratégia muitas vezes para fugir da sua própria realidade.
A mesma forma acontece com essas pessoas que decidem receber essa influência e começam, então, a trocar a sua identidade. Elas começam a ter essa atitude como se fosse um escudo. Um escudo para esconder exatamente o conflito enorme, muito grande que existe dentro dela. Porque talvez parte do que passa no seu coração e na sua mente dia a dia é o desejo de realmente ser outra pessoa. E se ela avaliar bem o seu coração, muitas vezes é o desejo de ter o que a outra pessoa tem. Eu lembro de ter momentos em que algumas crises, tanto na minha fase adolescente como jovem, mas depois já adulto também, como eu gostaria de poder ter um botãozinho em que trocasse a minha realidade. Até às vezes o pessoal brinca, ser pobre todo dia é duro, né? Podia ser uma vez só. Porque às vezes você quer algumas coisas, às vezes você quer experimentar algumas coisas e você não consegue, porque você tem algumas limitações. Você precisa hoje, para tomar... Sabia que 90% das nossas decisões, elas partem do dinheiro? Então, talvez, para você ir rápido para o centro, você vai ter que pegar um Uber, ou vai ter que, talvez, pegar um ônibus. E se você não tem dinheiro, você vai ter que ir a pé, ou pegar uma bicicleta com alguém emprestado, sei lá. Então, quando você precisa comprar algo para alimentar ou para abastecer as despensas da sua casa, você precisa ter dinheiro para poder comprar aquilo no supermercado. Eu não sei se é comum, se muitas pessoas levantariam a mão, mas quantos têm uma horta em casa? Algumas pessoas têm, olha lá, lá no condomínio, no apartamento onde nós moramos, lá tem uma horta pequena, mas ela não vai alimentar com certeza totalmente a fome do Jonathan e da Franciele, até mesmo a do Benício, que já está comendo bastante. Mas, então, tudo que nós vamos fazer, na verdade, muitas vezes, tem essas influências. Então, nós vamos estar limitados a algumas coisas. E parte, como eu falei, dessas pessoas, elas vão usar um escudo para, muitas vezes, esconder aquilo que está dentro dela. Aquele desespero, aquela angústia e aquela aflição. E eu estava falando sobre, muitas vezes, nós desejarmos o que outra pessoa tem. E é muito perigoso, porque quando nós temos um conflito com nossa própria identidade, muitas vezes quando nós vamos desejar ter o que o outro tem, isso pode trazer consequências muito sérias, porque eu posso perder o ponto das minhas ações, e eu posso prejudicar muitas pessoas, além também de prejudicar a mim mesmo. Então, nessa segunda parte das aparências enganam, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com você é o seguinte: nós temos que ter cuidado com a disputa sem limites. Lá em Gênesis capítulo, eu vou só citar para você, lá no capítulo 25, do verso 24 ao verso 26, nós vamos ver um momento em que Esaú e Jacó estão nascendo. E diz a palavra que quando Esaú saiu da barriga da sua mãe, Jacó já saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. No verso 22 fala que a mãe sentia os filhos mexendo muito, ou seja, brigando muito dentro da sua barriga. E algo chama a minha atenção quando eu vejo essa atitude, por exemplo, de Jacó. Que talvez parte dessa ação de sair agarrado no calcanhar do seu irmão, talvez ali já estava representando o desejo de ser e de ter tudo que Esaú teria. Já no nascimento deles. E nós vivemos em um mundo hoje em que é natural nós tentarmos ser os primeiros, nós tentarmos ser os melhores, porque isso vai trazer vantagens, porque isso vai trazer alguns privilégios. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, e aí imagine que esse trabalho vai te dar 10 mil reais por mês. Oh, glória! Quem recebe isso? Amém? E aí, imagine, você vai para aquela entrevista, mas você vai ficar quieto, você não vai falar nada. Qual a probabilidade de você passar nessa entrevista? 0. A não ser que Deus fale mesmo e diga, essa é ungida amado que vai ganhar 10 mil. Mas, quando nós vamos numa entrevista,
O que nós precisamos fazer? Cara, mostrar as nossas habilidades, buscar ser o melhor, ser o destaque para que a gente possa ter aquela vaga e começar a trabalhar. Então, no dia a dia hoje, no mundo em que nós vivemos, existe essa pressão. Então, é natural, é quase como uma questão de sobrevivência, nós nos tornarmos os melhores. Hoje nós vemos nas redes sociais a galera buscando ter um corpo saudável. Então tem aqueles cara e aquelas meninas que chega da raiva. Porque, cara, aquela barriga, né, aquele shape trincado, e aí tu fica assim, meu Deus, vive na academia, vive só daquilo. Então, sabe, pessoas cada vez tentando ter mais seguidores, pessoas buscando ser mais inteligente do que a outra, buscando, na verdade, serem sempre melhores do que os outros. Mas durante esse processo de alcançar aquilo que você quer, ou aquilo que muitas vezes o outro tem, você pode começar a perder o seu próprio eu. Você pode começar a perder a sua própria identidade. Lá no verso 29, do 29 ao 34, nós lemos na outra mensagem que Jacó se aproveita de um momento em que Esaú chega com fome, e aí ele estava preparando então uma comida, e ele faz com que o seu irmão então negocie o seu direito de primogênito por uma comida. Agora, sabe o que chama minha atenção? Ele colocou um preço numa tigela, mas aquela tigela não custou nada para Jacó. Então aquilo que veio de graça, ele colocou um preço, e ainda se aproveitou de uma situação para poder, na verdade, ter aquilo que ele sempre desejou, que era a posição do seu irmão. Porque aquilo daria um status, porque aquilo daria a ele alguns privilégios. Ele não mediu em nenhum momento as consequências do que ele ia fazer. Ele, nesse momento, não quis saber se tinham princípios de família. Ele não quis saber se essa atitude dele lá na frente ia gerar problemas de relacionamento com seu irmão. Porque ele estava focado a simplesmente pegar aquilo que era o direito do seu irmão primogênito. A sua herança, os seus benefícios. Porque ele estava numa disputa sem limites. Eu não vou medir consequências e vou alcançar aquilo que eu quero. Isso demonstra que crescer com alguém, crescer junto com alguém, ou crescer próximo a algum amigo, não demonstra que nós temos maturidade suficiente. E que muitas vezes, parte desse convívio com esse amigo ou essa amiga, vem de um interesse que ele tem por você, não pela pessoa, mas por aquilo que você tem a oferecer para ela. E muitas vezes, na verdade, você suporta uma pessoa que você talvez considera super chato e chata, porque ela vai trazer para você alguns benefícios. Porque, na verdade, por trás dos teus abraços, por trás dos teus sorrisos, você está escondendo quem realmente você é. Uma pessoa que vive de aparência, que na verdade tem uma amizade porque você deseja algo em troca. Então lá dentro ela não consegue ver que existe dentro de você alguém talvez egoísta, infantil, impulsivo ou impulsiva. Então as aparências podem nos enganar. Jacó, ele estava focado a estar e ocupar o lugar do seu irmão. E diz a palavra mais à frente, que ele chega a enganar o seu próprio pai. Ele não quis nem saber, a palavra de Deus fala lá no capítulo 27, que o seu pai já estava velho. Então a visão do seu pai já não era legal, então ele já não enxergava muito bem, então ele já estava quase indo na reta final. Mas mesmo assim, cara, ele continuou naquilo que ele queria. Nesse momento, Isaac pede para Esaú, no capítulo 27, para que Esaú fosse preparar uma caça. E aí, para que fosse caçar, e aí
pegava um animal lá, ia fazer uma comida para ele, e aí ele ia trazer essa comida para o seu pai, então o seu pai ia abençoá-lo. Aí a sua mãe, a sua esposa, no caso a esposa de Isaac, a mãe de Esaú e de Jacó, ouve aquilo e chama Jacó. Então ela fala o que ia acontecer, e aí nesse momento, ela incentiva e ela junto com Jacó planeja algo, de ir à frente para enganar o seu pai, para que ele pudesse receber o direito de primogênito. Diz a palavra que Jacó, como Esaú era peludo, que Jacó preparou alguns pelos de, acho que cabritos, diz a palavra, peles, colocou sobre as suas mãos, colocou sobre o pescoço. Além disso, ele pegou a melhor roupa do seu irmão, para que quando ele fosse falar com o seu pai pudesse identificar o cheiro do seu irmão. Então ele pega aquilo que a sua mãe havia preparado e se direciona ao seu pai. Eu imagino que talvez naquele momento, ele possa ter passado na sua cabeça uma preocupação de ser identificado, óbvio. Mas, mais uma vez, para ele não interessava os princípios, se ele estaria mentindo ou não para o seu pai. Ele estava focando naquilo que ele poderia receber como material. E principalmente incentivado por alguém tão próximo a ele, que era sua mãe. Sabe o que isso chama a minha atenção? Mais uma vez, que as aparências enganam. Então talvez aquela pessoa que você se aconselha tanto, sabe aquele estranho ou aquela estranha que tudo que acontece em sua vida, ele ou ela são os primeiros a saberem. E muitas vezes são coisas tão pessoais, e aí passa um tempo, você não sabe como talvez essa informação, ou essa coisa tão restrita, que te causava tanta vergonha, vaza, e as pessoas ficam sabendo, e muitas vezes é porque, infelizmente, essa pessoa que você confia, na verdade, ela não está sendo tão verdadeira com você. Só que mais do que isso, muitas vezes essa pessoa, porque ela deseja ter o que você tem, estar no seu lugar, ela vai influenciar você a tomar algumas ações para que você se dê mal. Nesse caso, a mãe de Jacó, ela só queria que realmente o seu filho, que era o predileto, pudesse receber as bênçãos. E ele foi, mais uma vez por essa influência, pela autoridade que ele via em sua mãe, ele foi lá e fez. Diz a palavra, isso está em Gênesis capítulo 27, do verso 18 ao 27. E chama a minha atenção algumas coisas, 3 coisas na verdade. Que ele teve oportunidades de voltar atrás, ele teve oportunidades de naquele momento, parar. Mas mesmo assim ele continua. No verso 19, ele se identifica, ele chega para o seu pai e tal, e seu pai pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou o seu filho mais velho. Mais uma vez, sustentando a sua mentira. Mais uma vez impulsionado, independente dos princípios que ele ia quebrar, ir até o fim para conquistar aquilo que ele queria. O verso 20 diz que o seu pai questiona: mas filho, você foi tão rápido caçar um animal e já preparou uma comida? E aí ele usa o nome de Deus, falando que Deus o ajudou e enviou um animal para ele, rápido. Mais uma vez, ele sustentando uma mentira, mais uma vez focado no quê? Naquilo que ele desejava. No verso 27, quando o seu pai foi dar um abraço e beijá-lo, diz a palavra, o seu pai fica meio em dúvida, porque ele ouve que a voz é de Jacó, mas o cheiro era de Esaú, porque ele estava usando a roupa do seu irmão. E nesse momento então, diz a palavra que o pai, depois de ter comido aquela comida gostosa, de ter passado por esses momentos de identificar que tinha realmente pelo no pescoço ou na mão do seu filho, que realmente a voz parecia de Jacó, mas era Esaú, porque ele não enxergava muito bem, ele já estava com a idade avançada mesmo, ele abençoa Jacó com os direitos de primogênito. E exatamente nesse momento, sabe o que é muito triste?
que infelizmente muitas pessoas estão fazendo exatamente como Jacó. Não apenas mentindo para os seus pais, não apenas, como a palavra de Deus fala, que eu devo honrar meu pai e minha mãe para que meus dias se prolonguem nessa terra. Mas muitas vezes aquelas pessoas que são seus amigos, que confiam em você, mentindo para criar situações, para envolver as pessoas, para não se importando se a pessoa ama você ou não, não se importando se a pessoa considera você ou não, porque você não está nem aí. Algumas pessoas estão trilhando o caminho pelas suas próprias escolhas, mas outras por muitas influências. E talvez, como foi com Jacó, talvez essa influência que você está recebendo de pessoas que você considera extremamente importante, mas deixa eu falar algo para você. A palavra de Deus, ela vai trazer princípios para nós. Ela vai trazer para nós direcionamento de vida. E se alguém, mesmo sendo importante para você, tem dito coisas diferentes do que a palavra tem dito, cara, continue firme na palavra de Deus. É ela que vai te trazer fruto eterno e não passageiro. É através dela que você vai conhecer e fortalecer cada vez mais em Jesus, para que você tenha uma herança eterna, e não apenas alguns anos aqui na terra. No verso 30, diz que Jacó, ele sai então, já com a bênção, animado talvez com aquela bênção, e nesse momento Esaú está chegando, lá da rua, e aí eles se cruzam. Eu fico imaginando Esaú, o que esse cara está fazendo? Então no verso 33 diz que, fala que Esaú então, imagino, preparou toda a comida para o seu pai, talvez foi lá trocar de roupa, se preparar para receber aquilo que o seu pai ia dar, que era a sua bênção. E aí, quando ele chega diante do seu pai, lá no verso 33, diz que Isaac, chocado, abalado, ele pergunta, mas quem é você? E diz, mas pai, sou eu, sou Esaú, sou o seu filho mais velho. E no verso 33 diz que ele ficou abalado, diz que ele ficou nervoso, chocado, trêmulo, porque eu imagino ele pensando, mas para quem que eu dei essa bênção? E logo Esaú ele já se ligou, cara, eu acabei de encontrar Jacó, minutinhos antes saindo daqui, esse cara mais uma vez me enganou, esse cara mais uma vez mentiu, esse cara mais uma vez quis passar a perna em mim, esse cara mais uma vez quis ter tudo aquilo que eu tenho. Meu Deus, eu cresci com esse cara, mano, ele é meu irmão, mas como ele pode me enganar desse jeito? No verso 34, depois de desenrolar essa história, seu pai dizer para ele, olha filho, eu não tenho o que fazer, eu já dei a bênção para o seu irmão. Ele fala, mas pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. Diz no verso 34 que ele dá um grito muito forte. E se já teve algum momento em você ter que gritar forte diante de uma situação que talvez te deixava preocupado, era um grito de socorro, era um grito de botar para fora aquilo que, cara, estava explodindo dentro de você. E diz que ele implora seu pai pela bênção. No verso 38, diz que ele chora em alta voz. E eu imagino que talvez dentro da sua casa, Jacó ouviu seu irmão chorar. Mas mesmo assim, ele já tinha conseguido talvez aquilo que ele gostaria, então ele não se importava se o seu irmão estava chorando ou não. A disputa sem limites por aquilo que desejamos pode gerar trágicas consequências. Talvez você viva hoje de aparência na rua, talvez você se vista bem, porque você tem um sorriso, então você engana bem, mas na verdade, dentro da sua casa, tudo está arrebentado. Você sabe lá no fundo do seu coração, que tudo isso que você tem feito, todas as escolhas que você está fazendo, ela está sendo um preço muito alto. Jacó precisou fugir, diz a palavra que ele foi para um lugar estranho, ele foi trabalhar com pessoas estranhas. Cara, ele havia recebido o direito de herdar tudo aquilo, de cuidar de tudo aquilo, e de repente ele vai para um lugar longe,
em que ele não tem nada. E sabe, talvez você está se esforçando para ter tudo que você deseja. Muito parecido como Jacó, desvalorizando as pessoas, passando por cima de todo mundo. Uma hora a casa vai cair. Uma hora Deus é um Deus de justiça. E Ele não vai permitir por muito tempo que você sustente essa maneira de viver de aparência. Então a primeira coisa que você precisa cuidar, cara, é essa disputa, essa necessidade desenfreada de poder, sabe, tomar aquilo que você deseja, passando por cima de todo mundo. E a segunda coisa é que as consequências disso podem ser muito dolorosas. Jacó teve que ir para longe da sua família, ele teve que fugir do seu irmão. Eu imagino quantas vezes ele ia dormir pensando, nossa, eu tenho que cuidar, todos os lugares onde ele ia, talvez ele ficava espiado, olhando, porque a qualquer hora talvez poderia aparecer o seu irmão. E como ele tinha muita habilidade com a caça, eu imagino que talvez ele, até no trabalho lá, ele tinha medo de repente, do nada, levar uma flecha. Porque ele não mediu as consequências daquilo que ele queria. Em Mateus 24, fala que, em 6:24, fala que eu não tenho como servir a dois senhores, porque se eu servir a um, eu vou desagradar o outro. Então, eu preciso escolher, nesse tempo, se eu sou filho de Deus, se eu realmente desejo servir a Ele. Porque se eu for servir a Ele, eu não tenho como servir a outro senhor. E se eu vou servir a Ele, então eu preciso seguir aquilo que Ele me instrui. No verso de número 21, ele fala que aonde estiver o meu tesouro, ali estará também o meu coração. Será que o teu maior tesouro estão nas coisas que você deseja, ou estão nas pessoas que vivem ao seu redor? Você dá mais valor ao bem-estar da sua família, o convívio com seus pais, ou a vida de aparência que você tem lá fora? Que você tem aqui toda sexta-feira. Mateus 22 fala que eu devo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. É o maior mandamento. E depois amar ao próximo como a mim mesmo. Cara, se eu Jonathan, se eu me amo, eu vou querer o meu bem. Eu não gostaria de ter pessoas que estivessem ao meu redor mentindo para mim, pessoas tomando aquilo que era meu, aquilo que é meu por direito. Mas se você, infelizmente, tem tido atitudes assim, sem se importar com o outro, querido, você já está quebrando um dos mandamentos que o nosso irmão mais velho, chamado Jesus, nos deixou. Nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E se nós mesmo assim, sabendo já de parte dessas coisas, estamos desejando viver essa vida de aparências, eu quero lembrar você de João 8:44, em que Jesus está tendo uma discussão com algumas pessoas lá, e aí, em um momento ele compara, e ali a palavra dá uma legalidade de paternidade a alguém que mente, dizendo que o pai da mentira é quem? É o diabo. Então se hoje você tem vivido essa vida de mentira, dia a dia, diz para o seu pai que vai para a esquerda, mas você vai para a direita, que vai dormir na casa do Joãozinho, na verdade você vai fazer outras coisas. Cara, eu lamento informar você, mas o seu pai é o diabo. Porque a palavra fala que o pai da mentira é ele. Então se você realmente entende que você é filho de Deus, você precisa parar com essa vida de aparências. Em Lucas 12:2 fala que não existe nada que está escondido que não venha ser descoberto. Cara, em um momento, algumas coisas das tuas redes sociais, algumas coisas do teu celular, que você, cara, guarda 7 chaves ali, cara, uma hora, o diabo vai expor isso, para sua vergonha. Em algum momento, as máscaras vão cair, e as pessoas vão saber exatamente quem você é. Então não adianta você querer viver intensamente essas conquistas, passando por cima de todo mundo. Não adianta
Como nós vimos aqui no ponto 2, não adianta você dia a dia querer administrar essas consequências, porque feridas, quanto mais você mexe, maior ela fica, porque ela nunca cicatriza. Talvez você está entrando na etapa agora de, você entendeu assim, puxa Joe, eu estou entrando nessa etapa mesmo, cara, de começar a me enganar com algumas coisas, de achar que realmente esse o caminho não é. Talvez alguns de vocês já estão começando a enfrentar conflitos, pensando assim, puxa, como que eu vou fazer para resolver alguns problemas? E aí entra o ponto 3, que é: no conflito Deus age. É no momento que nós estamos no conflito, no momento em que nós achamos que nós não vamos poder, é no momento em que nós nos consideramos fracos, então que Ele aparece diante de nós e nos torna fortes. Em Gênesis 32, Jacó já estava com família. No capítulo 31, você vai ver que ele, 31 se não me engano, você vai ver que ele já está fugindo do seu sogro. Ele pegou as suas coisas, pegou os seus bens lá, filhos e tal, e vazou. Aí ele faz um acordo e tal, e Jacó nesse exato momento, sabe o que ele está fazendo? Ele está voltando para a sua casa, ele está voltando para o seu lar, depois de muitos anos sofrendo, engolindo muito desaforo, sendo muito explorado. Só que ele tinha um conflito imenso para resolver, porque o seu irmão havia dito: cara, o dia que eu ver Jacó, eu vou passar esse cara, eu vou matar ele. E aí ele está chegando ali para poder, talvez estar mais próximo da sua família, estar nas suas terras. E chega exatamente nesse momento, deixa eu pegar aqui o versículo para você ler depois, capítulo 32, do verso 22 ao verso 30. Diz que em um momento em que ele está à noite, aparece um homem, e esse homem começa a ter uma luta com ele. E na verdade, ali ele fica firme segurando aquele homem, e ele não solta aquele homem. O dia está amanhecendo, então diz a palavra que esse homem machuca a sua perna, e mesmo assim, cara, com uma dificuldade física, ele continuou agarrado, porque na verdade aquele homem era o próprio Deus, que havia aparecido para Jacó. Mas sabe, no momento mais difícil, porque Jacó ele precisaria se encontrar com seu irmão, ele precisaria realmente de uma estratégia, ele precisaria de uma solução que somente Deus poderia dar a ele. Quando Deus aparece para ele, ele em nenhum momento pensa assim: cara, eu não vou poder soltar esse cara, até que ele me abençoe. E eles começam a ter um diálogo ali. Deus fala para ele: olha, deixa que eu vá embora, porque o dia já está amanhecendo. Ele: não, eu não vou soltá-lo enquanto você não me abençoar. Diz a palavra que ele chega a machucar a perna de Jacó, e mesmo assim Jacó fica firme, porque ele entendia que aquele momento, aquela face a face com Deus, aquele Peniel, seria a oportunidade da vida. Seria o momento onde ele conseguiria mudar totalmente a sua história e recomeçar. Ele teve tão determinado a conseguir as coisas materiais, e quando ele olha, cara, e vê Deus diante dele, ele pensa: cara, eu não posso soltá-lo. E talvez muitos de vocês hoje tenham vivido uma vida de aparências, machucaram pessoas para conseguir o que você queria, mentiram para várias pessoas, continuam mentindo. E aí você pensa assim: puxa Jonathan, mas como que eu vou resolver isso agora? Porque quando você faz algo, quando você engana alguém e simplesmente vira as costas, cara, é uma coisa. Agora o problema é quando você precisa olhar olho no olho dessa pessoa. No momento em que você precisa pedir perdão para essa pessoa. No momento em que você precisa realmente fazer o conserto com essa pessoa. Mas sabe de uma coisa que eu aprendo com Jacó? É nessa hora que Deus aparece. E é nessa hora que Deus nos ajuda. Diz a palavra no verso 26, que Jacó não deixou esse homem ir, porque ele acreditava que realmente esse homem poderia abençoá-lo. No verso 27, diz a palavra que esse homem perguntou: qual o seu nome? E Jacó talvez naquela hora poderia mentir, mas Jacó respondeu: meu nome é Jacó. E uma das coisas que eu vejo nisso
alguns sinais é que, cara, Deus não tem como abençoar você enquanto você não assumir quem você é. Deus não tem como abençoar você enquanto você continuar vivendo de aparência como se você fosse outra pessoa. Talvez nessa noite você pense assim: puxa, se Deus me perguntasse quem sou eu, talvez eu diria: eu sou o Jonathan covarde. Ah, Deus, eu sou o Jonathan mentiroso. Eu sou o Jonathan infantil. Eu sou o Jonathan orgulhoso. E algo acontece no verso 28. No momento em que ele fala quem ele é, então diz a palavra de Deus que ele não seria mais chamado de Jacó, mas agora ele seria chamado de Israel. Quando nós admitimos quem nós somos, nós permitimos que Deus possa agir com seu poder para transformar a nossa vida e mudar a nossa identidade, e transformar a nossa identidade que talvez nem nós conseguimos compreender o que é, nos dando uma identidade em Cristo Jesus. Fique de pé. Talvez alguns de vocês, pode ir apagando um pouco as luzes, deixa só o palco. Talvez alguns de vocês agora tenham pensado: puxa, Joe, eu realmente tenho vivido esse momento. Eu estou vivendo esse momento sem realmente me encontrar, de saber quem realmente eu sou. Porque todos os dias eu estou vivendo apenas de aparências. Porque eu estou sofrendo. Porque eu tenho uma vergonha do que eu já fiz, ou do que eu estou fazendo. Porque eu tenho medo de compartilhar aquilo que um dia fizeram comigo. Cara, essa é uma noite em que Deus simplesmente fala, Ele pergunta para você: qual o seu nome? É o momento em que Ele diz para você: olha, para mim não importa o que você fez, para mim importa o momento em que nós estamos agora, o momento em que nós vamos ter uma oportunidade de estarmos face a face, o momento de ter o Peniel, de mudar o seu nome.